Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos começar com a correção da nossa última aula online. Eu realizei alguns exercícios com vocês e depois eu fiz o desafio para vocês fazerem alguns sozinhos. Então, nós vamos fazer a correção desses exercícios e depois, na segunda parte da nossa aula, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Na última aula online, nós realizamos até a página 12 juntos. E a partir da página 13, a prof foi explicando cada exercício e pedindo para que vocês realizassem, após a aula, as atividades. Então, nós vamos começar na página 13, na tarefa 3. O exemplo que está aqui em cima no quadrinho, nós já realizamos juntos, por isso que eu já deixei pronto, ok? Verifiquem se vocês não esqueceram de completar e complete, que é muito importante. E depois, para começar, eu falei que a primeira coisa que vocês tinham que fazer era copiar toda a operação para depois começar a parcelar as contas, ou seja, começar a realizar uma parte por vez. Então, a primeira coisa que vocês tinham que fazer era copiar a mesma continha que tinha aqui em cima na linha de baixo para a gente começar. Para facilitar essa adição, que quando a gente olha, ela parece enorme, eu falei que era importante e legal vocês fazerem de 2 em 2. Lembrando que essa é uma estratégia. Às vezes eu conheço uma outra estratégia que, para mim, é melhor, que eu me adapto melhor a ela. Mas, como aqui nós temos uma adição com vários números, o nosso exemplo, e a Pro explicou na próxima aula, que o legal era de fazer em 2 em 2. Então, vocês iriam juntar de 2 em 2 as continhas. Dava certinho essa divisão, ou seja, em vez de fazer uma conta só, nós iríamos fazer 3 contas menores. Então, a nossa primeira conta ficou 54 mais o 19. Então, vocês poderiam fazer de cabeça ou armar essa conta. Eu coloquei aqui para armar exatamente para a gente lembrar, né, fazer uma revisão das continhas de adição. Então, vamos lá. 9 mais 4 é 13. Eu posso colocar o 13 aqui embaixo? Não, eu coloco apenas a unidade, então vai ficar o 3. E o 1, que é o da dezena, ele sobe na casinha, ok? Porque ele faz parte da dezena. Então, essa primeira linha aqui, vamos lembrar que é a unidade, e essa segunda, a dezena. Então, já que o 1, ele representa o 10, né? Então, ele vai aqui para a casinha da dezena. E depois era só fazer a soma. 5 mais 1, 6. Mais 1, 7. Então, o resultado de 54 mais 19, 73. O nosso próximo cálculo nesse esquema é o 66 mais 14. Então, eu já armei aqui a continha para nós, para a gente continuar da sequência. Então, não precisa colocar o D e o U de dezena unidade, mas vocês precisam lembrar que cada casinha nós temos que respeitar o espaço. Eu não posso colocar bagunçado, senão o resultado da minha conta depois também pode dar diferente. Então, vamos lá. Primeiro, vou somar as unidades. Sempre começo pelas unidades. Então, 6 mais 4. 10. Então, ponho quantas unidades ficou aqui embaixo e subo se teve alguma dezena, né? Então, agora eu somo todas as dezenas. 6 mais 1, 7. Mais 1, 8. Então, nosso segundo cálculo, 80. Já o nosso último cálculo, né, nossa última continha do item A, ele ficou um pouco mais simples, né? Não precisa nem armar a conta em pé. 21 mais 6, 27. Agora, nós temos 3 resultados. O que vocês tinham que fazer agora? Somar os 3 resultados. Então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parcelas que nós tínhamos que fazer, nós agora temos apenas metade, que é só 3. Então, agora é somar. E para saber o resultado final, vocês poderiam fazer a conta com as 3 parcelas que sobraram, né, que deram os resultados, ou vocês poderiam fazer mais uma de uma parcela, por exemplo, fazer o 73 mais 80 e o resultado mais 27, ou 80 mais 27, vocês poderiam escolher a ordem que vocês quisessem. Lembrem que, quando nós temos as mesmas parcelas, o resultado ele não vai alterar.
Então, não importa a ordem, a sequência que vocês escolherem. O importante é que o resultado ele tem que ser o mesmo. Aqui em cima também, se vocês escolherem uma outra divisão, se vocês fizerem uma outra parcela, eu segui o mesmo exemplo, tentei juntar apenas dezenas, ou seja, para facilitar a minha conta. Então, vocês, no caso aqui, poderiam ter escolhido o 54 mais o 6 para completar uma dezena, né, de 60. Então, vocês poderiam ter feito uma outra junção aqui, não tem problema, ok? Porém, o resultado final, agora, que nós vamos fazer, tem que ser o mesmo, porque as parcelas são as mesmas. Então, eu armei a conta aqui em pé para nós fazermos juntos. Então, 7 mais 0, 7. Mais 3, 10. Ponho aqui o valor da unidade e subo se teve alguma dezena. No caso do 10, subiu 1. Então, vamos lá. 7 mais 1, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 2, 18. Então, nossa resposta final, 180. Já na nossa letrinha B, para dar um outro exemplo, uma outra possibilidade para vocês, eu não segui a ordem do próprio exercício. Eu segui o mesmo exemplo do exercício, que era tentar juntar para que formassem números exatos em questão de dezena, ok? Então, eu fiz uma junção diferente, eu não segui a ordem que estava no exercício. Então, eu juntei o 290 com o 110, o 130 com o 170 e o 520 e 80, pensando em facilitar o cálculo, e eu consegui fazer o cálculo mental, sem eu precisar armar as contas. Isso vai facilitar. Mas como eu sei qual número que eu vou juntar para formar uma dezena? Então, primeiro, olho sempre o último número. Quando o último número é igual, eu vou olhar o outro. Então, 9 mais 1, no caso, não vai dar 10. Ou seja, o final dele é zero. Então, é uma dezena exata, ok? Então, é nesse sentido que vocês vão precisar olhar. Vocês olham o último número. Se o último número já está com zero, vocês podem ver qual número mais qual número que vai dar uma dezena exata. Então, era assim que vocês poderiam pensar. Eu segui a mesma sequência do exercício. Não tem problema, desde que no final a sua conta dê o mesmo resultado. Então, para a gente fazer um cálculo mental, como nós vamos fazer? Sempre começar pela unidade, independente se a conta está em pé ou deitada. Então, 0 mais 0, nada muda. Então, vamos para a segunda casinha, agora para a dezena. 9 mais 1, 10. Então, eu ponho só a unidade aqui. E guardo que esse 1 ficou para outra casinha. Então, 2 mais 1, 3. Mais um que eu guardei aqui na minha casinha, 4. Então, a primeira conta, 290 mais 110, tinha que dar 400. Próxima conta, 130 mais 170. Começa pela unidade. 0 mais 0, 0. Vou para agora a casinha da dezena. 7 mais 3, 10. Então, ponho o valor da unidade e guardo na casinha que tem o número 1, que subiu. 1 mais 1, 2. Mais um que eu guardei, 3. Então, o resultado da segunda continha tinha que dar 300. E na nossa última, 0 mais 0, 0. Vou para a dezena. 8 mais 2, 10 de novo. Guardo na casinha o número 1 que iria subir. 5 mais nada, porque aqui nós só temos 2 números, estamos falando só de uma dezena, não temos nenhum número na centena, então nós só vamos somar com aquele que a gente guardou, que é o 1. Então, 5 mais 1, 6. Então, a última continha, 600. Agora, nós vamos somar as 3 parcelas que sobraram. Então, a gente agora conseguiu dividir o número de parcelas pela metade. Então, vai facilitar a nossa conta. Então, vamos lá. Como elas estão com dezenas exatas, mesmo sendo números grandes, dá para a gente fazer um cálculo mental tranquilamente. Então, esse era o objetivo do nosso exercício. Então, vamos começar pela unidade. 0 mais 0 mais 0, 0. Agora a dezena. 0 mais 0 mais 0, 0 de novo. E agora eu vou somar os que estão na casinha da centena.
4 mais 3, 7. 6 mais 7, 13. Então, o nosso resultado final tinha que dar 1.300. Fiz outra conta, mas cheguei no mesmo resultado. Ok. No nosso último item do exercício 3, a letrinha C, eu segui a mesma dica do exercício, em tentar formar, juntar as dezenas para facilitar o cálculo mental e nós não temos que fazer as contas em pé. Na A eu fiz exatamente para mostrar que sim, era uma possibilidade continuar na mesma sequência, até mesmo para dar uma retomada, para vocês lembrarem como é que faz o cálculo, como nós fazemos o cálculo em pé. Mas na B e C eu estou mostrando o objetivo desse exercício, de vocês conseguirem juntar os números para que eles ficassem números exatos, o que facilita bastante o nosso cálculo, né, a nossa conta. Então, vamos lá. Retomando, como eu sei que eu vou conseguir o número exato? Sempre começo olhando pelo último número, pela unidade. Por exemplo, aqui nessa primeira conta que a Pro juntou, o 8 mais 2 é 10. Então, como 10 termina com 0, eu sei que é uma unidade, uma dezena exata. Então, o 110 e o 110 é a mesma coisa. E o 36 mais o 14 é a mesma coisa, porque o 6 mais 4 vai dar 10. Então, todas essas contas, a gente sabe que o resultado vai terminar em 10. Ou seja, é um número, uma centena, uma dezena exata. Então, esse era o objetivo do nosso exercício. Então, vamos lá. 8 mais 2, sabemos que é o 10, né? Então, guardo na cabeça para a próxima casinha. 5 mais 2, 7. Mas tem um guardado aqui. Então, 8. E, por fim, eu tenho uma centena aqui. Já do lado não tem. Então, 1 mais 0, 1. Então, a primeira conta, o resultado tinha que dar 180. Já essa segunda está mais fácil, né? É o mesmo número, a mesma coisa que eu também fizesse o 110 vezes 2. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2, 0 mais 0, 0. Ah, eu fiz essa inversa. Por quê? Nenhum número deles ia subir para a casinha, né? Nós vemos que todos os números são pequenos, então só de bater o olho a gente já consegue fazer esse cálculo de cabeça, tá? Se eu fizer a inversa, a mesma coisa. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2, ok? E no último cálculo, nós temos o 36 mais o 14. 6 mais 4, 10. Guardo 1 na cabeça. 3 mais 1, 4. Mais 1 que eu guardei, 5. Então, minha última conta deu 50. Então, diminuímos as nossas parcelas de 6 para 3 novamente, porque nós fizemos as contas de 2 em 2, ok? Tendo números exatos, a nossa conta fica muito mais fácil. Então, vamos lá, vamos começar pela unidade. Todos terminam com 0, então a gente sabe que 0 mais 0 mais 0, 0. Vamos para a segunda casinha da dezena. Vamos começar aqui, ó. 5. Vamos começar pelo 8, para facilitar mais ainda. 8 mais 2, 10. 10 mais 5, 15. Então, coloco o 5 aqui e guardo o 1 para a próxima casinha. Então, vamos lá. 1 mais 2, 3. Mais 1 que eu guardei, 4. Então, meu resultado final da letra C tem que dar o resultado 450. No nosso próximo exercício, no exercício 4, nós tínhamos aqui algumas fileirinhas onde nós tínhamos que completar algumas sequências. Para cada item A, B, C, nós tínhamos regras diferentes para essa sequência. Então, na primeira, inclusive na aula online, a Pro pintou os quadradinhos para vocês verem que eu tinha deixado intercalado as cores, assim como eu fiz essas bolinhas, verde, amarelo, para mostrar que as sequências de soma seriam iguais. Ou seja, nós tínhamos que começar com o número 11, porque no item já pedia, então vocês tinham que completar o número 11 no primeiro quadradinho. E depois, para saber qual seria o próximo número, vocês tinham que seguir a regrinha. O próximo era mais 9 e depois mais 11. Então, toda vez que tinha um quadradinho de uma cor, no caso aqui que eu coloquei o verde, sempre vai ser uma soma de mais 11 com o último resultado, ou seja, no quadradinho anterior. E toda vez que estivesse na outra cor, vocês tinham que fazer o mais 9. Então, eu
Coloquei as cores aqui para vocês lembrarem do que a Pro explicou na aula online. E vamos lá, quais eram os resultados que vocês tinham que colocar? Tem que estar com os mesmos números na mesma sequência, tá? Quem seguiu as regrinhas, vão ver que está igual o meu. Tem que estar assim, tá? Então, 11, como o primeiro quadradinho pedia para a gente fazer, mais 9. Olha aqui a cor amarela, que a Pro colocou a legenda. 11 mais 9, 20. Depois eu tinha que fazer o 20 mais 11, 31. Agora é a cor amarela de novo. Então, era 31 mais 9. E assim por diante. E este seria o resultado que vocês deveriam encontrar. Ainda no item A, tinha uma pergunta que era: vocês perceberam alguma característica interessante nessa sequência? Então, nós sabemos que a sequência ela alternava em realizar a soma. Então, para saber sempre o próximo quadradinho, eu tinha que seguir a sequência. No caso, a Pro colocou as cores para facilitar para vocês. E que mais tem de característica interessante? Percebam o final dos números. Estão vendo que em todos os resultados ou termina com 1 ou termina com 0 e sempre alternados, ou seja, se no quadradinho verde terminam todos com 1, no amarelo todos terminaram com 0. Então, vocês tinham que responder que todos os resultados alternam com os números terminados em 1 ou 0, ok? Lembrando que a resposta pode estar um pouco diferente, porém tem que ter o mesmo sentido. Se vocês disseram de uma outra forma a mesma coisa, não tem problema, está certo. Agora, no exercício B, seguindo a mesma ideia da alternativa A, né, no nosso item A, nós tínhamos uma outra sequência, mas agora no lugar do 11 e do 9, nós tínhamos os números 4 e o número 6, em que as somas também tinham que ir alternando. Então, vocês tinham que preencher o primeiro quadradinho com o 0, que já pedia no exercício, e depois vocês deveriam seguir a sequência. Mais 4, mais 6, mais 4, mais 6. Seguindo a mesma ordem em relação às cores, só que agora mudava a conta. Então, a sequência que vocês tinham que colocar era 0, 4, 10, 14, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 54 e 60. E ainda no item B, vocês tinham que formular uma frase falando um pouco o que vocês descobriram em relação a essa sequência. Então, vocês poderiam completar com o mesmo sentido da alternativa A, que é em relação aos términos dos números, né, os números finais. Todos eles vão terminar com 0 ou 4, alternando, né? Onde está a cor verde, terminam todos com 0, e na cor amarela, todos eles vão terminar com 4. Mas, nessa sequência, também tinha uma outra questão, que todos esses números, eles são pares. Então, vocês poderiam formular uma frase com esses dois significados, com esses dois sentidos. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Então, eu coloquei que todos os resultados eles alternam com os números finais de 0 e 4 e todos os números são pares. Se eu formulei uma frase só apenas falando que os números são pares, não tem problema, tá? Esse daqui, cada um podia formular a frase que quisesse. E para finalizar o nosso item C, ele tinha o primeiro termo, que era o número 1, então vocês já deveriam completar o primeiro quadradinho com o número 1. E o segundo também, então ele dava a dica dos primeiros quadradinhos, ou seja, ele falava que os dois primeiros quadradinhos seriam o número 1. Então, vocês já tinham que completar os dois com o número 1. A partir daí, vocês tinham que fazer uma soma dos números anteriores. Ou seja, vocês sempre iam pegar os dois primeiros números. Então, para eu saber qual seria o próximo quadradinho, era eu somar 1 mais 1, 2. Agora que eu tenho o 2, eu tinha que fazer a soma do 2 com o quadradinho que vinha antes. Então, 2 mais 1, eu tinha o 3. E a mesma coisa, para saber o próximo quadradinho, era só somar o resultado com o quadradinho que vinha antes, que era o 2. E assim era a sequência. E vocês tinham que completar a sequência exatamente como a Pro colocou aqui para vocês de exemplo. Caso tenha ficado diferente,
apaguem e corrijam, porque essa alternativa ela tem que ficar assim, é a soma, então não tem duas respostas diferentes. 14, nós temos ainda uma sequência do exercício anterior, em que falava um pouco sobre o Leonardo Finalmarti, né? Que foi um matemático muito conhecido como Leonardo de Pisa, em que ele estudou a sequência que nós vimos no último item, tá? O primeiro exercício falava sobre o ano que ele nasceu e o ano que ele morreu, mas perguntava para nós quais eram os séculos, né? Então, na aula, eu dei uma dica para vocês de como nós vamos descobrir em qual século. Na apostila, no livro anterior, nós aprendemos e fizemos até uma tabela sobre os anos, quando inicia, quando termina. Mas eu ensinei para vocês uma dica, que eu coloquei até um lembrete aqui para vocês, de como nós vamos descobrir sem precisar fazer toda aquela tabela, né? Então, eu ensinei para vocês que nós pegamos o ano, por exemplo, o ano que ele nasceu, 1170, certo? E na regrinha que a gente aprendeu, a gente sempre finge que os dois últimos números não existem, não importa quantos números vão ter aqui, tá? Sempre vai ser a mesma regrinha. Como se os dois últimos não existissem, a gente deixa só os primeiros, se é um número, se é dois, a gente vai deixar só eles. E a gente vai somar esse número mais um. Vai ser sempre essa mesma soma, o número que ficou mais um. Então, 11 mais 1, 12. Então, nós sabemos que o século que ele nasceu foi o século XII, ok? E a mesma coisa nós vamos fazer com o ano que ele morreu. Nós fingimos que não tem os dois números finais. Nós pegamos o número que sobrou, que no caso foi o 12, e somamos mais um. 2 e mais 1, 13. Então, o ano que ele morreu, 13. É uma dica que facilita bastante para a gente descobrir qual foi o século quando a gente precisa fazer essa continha. Então, é uma dica muito legal. E no próximo item, estava perguntando quantos anos que ele viveu. E vocês me disseram que para descobrir essa diferença dos anos do ano que ele nasceu para o ano que ele morreu, era só pegar o ano que ele morreu, que foi 1250, e fazer menos o ano que ele nasceu, que foi 1170. Então, vamos começar. 0 menos 0, 0. 5 menos 7 não dá para fazer. Por quê? O 5 ele é menor. Então, eu preciso pegar emprestado do vizinho. Então, corto o meu vizinho, tiro um dele. Então, 2 menos 1 ele vai ficar com 1. E empresto 1 aqui para o 5. Então, o 5 agora ele se tornou 15. 15 menos 7 igual a 8. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, nós sabemos que ele viveu por 80 anos. Aí vocês tinham que formular a resposta. Quantos anos ele viveu? Lembrem-se de o quê? Para a resposta ficar completa e ter coerência com a pergunta, com a questão, usem as próprias palavras que nós temos na pergunta. Então, ele viveu 80 anos. É só nós usarmos as mesmas palavras que a nossa resposta vai estar correta. Já o nosso último exercício, o exercício 5 da nossa aula online, ele era um exercício pessoal, porque cada um podia escolher um número. Então, a resposta vai variar de acordo com o número que cada um escolheu. Então, a sequência vai ficar de acordo com o número que você escolheu. Então, essa é uma resposta pessoal. Na segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos para a página 15, onde nós começamos um novo conteúdo, em que nós vamos falar um pouco sobre chance. Qual é a chance? No dia a dia, muitas vezes, nós ouvimos falar sobre a chance de alguma coisa acontecer, de algo ocorrer. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos que nós podemos ter sobre este assunto. Então, o primeiro exemplo que nós temos. Atualmente, não existe chance de se fazer uma viagem no tempo. Então, está falando que nos dias de hoje não existe uma chance, ou seja, se não existe, é zero, de fazer uma viagem no tempo. Porém, não está dando certeza por quê? Nunca sabemos o futuro, né? Por isso que ela está falando de chance.
Já que no segundo exemplo a gente tem a chance de ocorrer um grande terremoto no Brasil é quase nula. Então, por que ele não dá certeza? Aqui no Brasil nós temos condições que é muito difícil e existe uma pequena probabilidade disso acontecer. Porém, é a mesma coisa do item anterior. Dá para ter certeza? Será que é porque é baixas as chances? Será que nunca vai acontecer? Ok? Próximo. Um casal tem uma chance em 100 de ter filhos gêmeos. Então, aqui está falando que entre 100 pessoas, um casal tem uma chance de ter. Porém, não tem como eu falar se é pouca chance ou muita, porque vai depender, né? Eu posso ser exatamente essa uma pessoa entre essas outras 100, ok? O outro exemplo é: a chance de alguém ganhar na Mega Sena é de 1 em 50.063.860. Então, dentre todas essas chances, eu tenho apenas uma de ganhar. Ou seja, minha chance é bem pequena, né? Já no último exemplo, no jogo de cara ou coroa, a chance de sair cara é igual a de sair coroa. Por quê? Neste caso, nós só temos duas opções. Então, ou vai sair uma ou vai sair outra. Não tem outra opção. Mas por que nós estamos falando de chance, então, se é uma ou outra? Porque antes de jogar, nós temos como saber quem é que vai cair? Se a gente tem mais de uma opção, não é uma certeza, é uma chance. Então, depende da probabilidade. Para saber se a chance é grande, é pequena, é pouco, é muito, vai depender também do quê? Da quantidade de opções que eu tenho. Como aqui o exemplo da Mega Sena. Dentre todas essas chances, eu tenho apenas uma. Diferente da cara e coroa, que eu tenho uma chance maior, porque são só duas das opções, ok? Para continuar aqui no nosso livro, nós temos o diga aí. E a primeira questão do diga aí é perguntando o que significa dizer que uma chance é quase nula. Então, quando nós escutamos falar, ó, a chance é quase nula. O que é nula? Anular. Vou dar um exemplo que eu acredito que fica mais fácil. O juiz anulou o gol do time. Ou seja, cancelou. Não existe. Então, quase nula é um zero. Então, quando a gente está falando que uma chance ela é quase nula, ela praticamente não existe. Então, se ela praticamente não existe, nós estamos falando de uma chance muito difícil de acontecer. Então, se ela quase não existe, essa possibilidade, então é difícil de acontecer. Então, o que significa dizer que a chance é quase nula? Que a chance de ocorrer é muito difícil. Atenção nas escritas das frases, das palavras. Atenção no português, mesmo que nós não estamos na aula, ok? Letra maiúscula no início de frase, ponto final, ok? Já no segundo item, está perguntando o que a gente entende por uma chance entre 50.063.860. Ou seja, o número é enorme. Então, as possibilidades aqui, as chances, elas são muitas. Então, quanto mais chance que eu tenho, mais possibilidades eu tenho, menor a chance de eu conseguir, certo? Então, se tem todas essas possibilidades, existem várias maneiras, várias possibilidades de conseguir, então quer dizer que a nossa chance é pequena. Então, traz a resposta. Se nós temos muitas possibilidades, a chance de ocorrer ela é muito pequena. Quanto mais probabilidades, mais opções nós temos, mais pequena, mais difícil de conseguir. Quanto menos opções, mais objetivo, mais fácil para a gente conseguir, ok? Já no nosso último item, está perguntando quando nós dizemos que não existe uma chance, que número podemos relacionar a isso? Então, eu quero dizer que não tem chance de algo acontecer. Qual é o número que eu vou representar isso? O número 0. Por que o número 0?
porque o número 0 ele não representa nenhuma quantidade, né? Como já sabemos. Então, nós podemos dizer que a probabilidade, quando não existe mais chance, quando a probabilidade de algo acontecer é 0, não tem outra opção, nós dizemos, voltando aqui ao primeiro exercício, que ela é nula, não existe, ok? No nosso próximo item, lápis na mão, nós temos o exercício 1, e que está pedindo para vocês imaginarem um jogo de loteria em que vocês precisariam acertar 4 números entre os números de 1 até o número 6. Então, vocês tinham que escolher entre o número 1 e 6. Então, nesses primeiros quadradinhos aqui, é uma resposta pessoal, porque cada um vai jogar na sua loteria, ou seja, cada um vai escolher o número que quiser. Lembrando que tem que ser entre 1 e 6, não pode ser menos nem mais, tem que ser entre esses números. Quero colocar uma sequência, quero alternar os números, não tem problema. Então, vocês vão escolher os 4 números que vocês vão escolher, que vocês vão querer jogar, ok? Algo simbólico. E depois, vocês vão ter que escrever aqui todas as possibilidades de escolhas com 4 números. Ou seja, todas as opções que vocês encontrarem, tá? Vocês vão tentar fazer sozinhos. Vocês vão fazer as opções que tem, ok? Não tem só uma opção, porque os números eu posso mudar. Eu posso colocar, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 3. Daí eu posso só eu ir alternando os números, já é uma nova possibilidade, é uma nova probabilidade de jogar, ok? Então aqui vocês vão tentar. Uma dica: quando vocês estiverem fazendo as probabilidades, estiverem fazendo as opções, vão numerando. Então, vocês podem escolher um lápis de cor e coloca 1, representando que é a primeira possibilidade. Aí vocês colocam um número. 2, vocês colocam. Porque no final, vocês vão saber quantas possibilidades vocês criaram. Então, vai ficar mais fácil. Aí vocês não tem que voltar e ficar contando tudo de novo. Então, vocês podem ir numerando cada opção que vocês construírem. Aí aqui tá falando, que chance você teria de acertar? Como eu vou saber a chance que eu tenho de acertar? Então, eu fiz um jogo, então eu escolhi 4 números. E aqui nesse item, eu vou descobrir quantas possibilidades tem. Ou seja, eu tenho uma chance entre todas essas possibilidades aqui da primeira bolinha. Então, a chance de vocês vai ser uma entre o número que vocês descobrirem aqui no quadradão, tá? Então, essa daqui é uma resposta que vai ser igual para todos. Só o jogo que vocês escolherem que vai ser diferente, mas a probabilidade de todos vai ser igual, ok? Mesmo sendo números diferentes. E no segundo item, está pedindo para vocês compararem os números de vocês com os de um colega. Ou seja, vocês vão perguntar, como vocês estão tendo contato com os amigos de vocês através do Skype, chama pelo menos um colega, ou se quiser chamar mais, não tem problema, e pergunta quais foram os 4 números que ele escolheu. E vocês vão ver, será que vocês escolheram o mesmo número? Aí vocês vão responder essa questão. E depois disso, vai perguntar se são os mesmos. Pode acontecer de ter escolhido mesmo? Pode. Por exemplo, se alguém pegar a primeira sequência 1, 2, 3, 4, a chance de o outro aluno, às vezes, também ter pensado a mesma coisa existe. Não que não exista, ok? Então, vocês vão colocar se um amigo que você comparou, se foi o mesmo número, sim, se não, não, tá? E depois tem uma segunda pergunta no mesmo item. Qual de vocês tem a mais chance de acertar os 4 números? Então, finge que eu escolhi 4 números e meu colega escolheu 4 números diferentes. Quem tem mais chance de ganhar? Quem tem mais chance de acertar? Ok? Vocês vão refletir sobre isso. E isso também vai acontecer no nosso item B. Só que agora, em vez de vocês escolherem o número de 1 até 6, vocês vão poder escolher o número de 1 até o número 8. Então, ou seja, aumentar as opções para vocês. Então, vocês vão escolher novamente 4 números. Se quiser usar o mesmo, não tem problema, mas se quiser fazer uma nova sequência, tudo bem também. Então, agora vocês têm mais possibilidades e vocês vão escolher um novo número.
E no item, ele não está pedindo para falar quantas possibilidades de combinações que vocês têm. Está apenas perguntando se na escolha do exercício anterior de 4 números, a chance de vocês seria maior ou menor em relação a essa. Ou seja, tudo que a gente viu lá no comecinho do vídeo, dessa segunda parte da aula. Quanto mais opções eu tenho, fica mais fácil ou menos? Quantas chances eu tenho, mais ou menos? Então, é isso que vocês vão ter que refletir aqui na bolinha do segundo item, que é o B, tá? No item 2, está perguntando, está falando, né, que em uma caixa há 8 bolinhas. 5 delas são vermelhas, 2 delas são verde e uma delas é roxa. Apenas uma será retirada na caixa, como se fosse um sorteio, ok? E a pessoa não vai olhar. Escreva as cores das bolinhas em ordem decrescente da chance de ser sorteada. Primeira parte, o que nós temos que saber? O que é decrescente? Então, crescente é quando está crescendo, quando está aumentando. Então, se nós estamos falando de decrescente, é quando está descendo. Olha o início da palavra, decrescente, descendo, ou seja, diminuindo. Então, do maior para o menor. Então, qual é a que você tem maior chance até chegar na que tem menos? E depois vocês vão ter que justificar, explicar a resposta de vocês, tá? Esses exercícios dessa segunda parte da aula, eu vou disponibilizar para vocês no próximo roteiro. Então, no próximo roteiro, vocês vão ter acesso para correção. Para exemplificar melhor isso sobre chances, o nosso livro faz uma proposta de uma brincadeira, que é um jogo de par e ímpar, tá? Com cartas. Vocês vão ter que ir lá no material de apoio, lembrem-se que sempre fica no final do livro, né? Vocês vão encontrar essas cartinhas do jogo para o ímpar, tá? Vocês também vão precisar de um papel, um lápis, uma caneta para fazer as anotações da pontuação dos jogadores. Aqui no item A está falando para vocês se reunirem com os colegas. Claro, como nós estamos numa situação diferente, vocês podem jogar com alguém da família de vocês. Mas, se vocês preferirem também fazer uma ligação, uma conexão com um amigo via Skype, também pode. Porém, é legal fazer presencialmente. Então, chama alguém da família de vocês para realizar esse jogo, tá? Então, para começar, vocês vão ter que embaralhar as cartas e vocês vão formar um monte com os números virados para baixo. Claro, sem olhar os números, né? Alternadamente, cada um escolhe par ou ímpar. Ou seja, se eu escolhi par, a minha dupla vai ter que ser o ímpar. Não dá para... A minha dupla tem que ficar com o ímpar. Essa é a graça do jogo, ok? Como se fosse aquela moeda de cara coroa que eu estava falando. Se eu escolho um lado, o meu adversário ele tem que escolher o outro lado, tá? E para ser justo, cada rodada um que escolhe. Então, se nessa rodada fui eu que escolhi, na próxima rodada, quem está jogando comigo que vai escolher. Então, nós vamos virar a carta juntos. Então, eu escolhi par. E meu amigo ficou com o ímpar nessa rodada. Vamos virar as cartas. Se a minha carta for par, na verdade, vamos tirar uma carta só, tá? Então, eu vou virar a carta na minha rodada. Se for par, eu marco ponto. Se for ímpar, o meu amigo marca ponto. A mesma coisa, sabe quando vocês jogam par ou ímpar na mão para decidir alguma coisa? É a mesma coisa, só que agora com cartas. Só que nós temos aqui essa outra cartinha que ela é um pouquinho diferente. Se vocês encontrarem essa carta, vocês marcam o ponto e tira mais uma carta, ou seja, como se fosse um ponto bônus para quem tirou. E se virar essa florzinha aqui da sorte, mas amarela, ou seja, passa a vez, você perde uma rodada, tá? Divirtam-se, aproveitem esse momento, porque além de vocês estarem brincando, vocês também vão estar aprendendo. E para finalizar a nossa aula de hoje, depois de vocês jogarem, vocês entenderem como funciona o jogo, vocês vão executar a página 16 e a página 17, em que mostram algumas situações que podem até ter acontecido enquanto vocês estavam jogando. Então, vocês vão responder essas questões, lembrando que o gabarito eu vou disponibilizar para vocês no próximo roteiro, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estiverem com alguma dificuldade, vocês podem vir falar comigo, que a Pro vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.